Boa noite! Direito e vinho, Carmené, autotutela, todo mundo aqui, poxa, que bacana aí, ó. A gente chegando aí, pô, quanta gente bacana aí. Então já vamos ver se o Sica já tá chegando aqui, já. Ó, que show de bola aí, ó. Grandes amigos, Marquinhos Catelan, Suiane, a Selene, pô, só gente fina aí. Ó, grande Fala, Sica. Mazei. Pô, primeiro, assim, antes de tudo, aqui, ó, um brinde aqui, ó. Um brinde a todos Cara, aqui. Ó, aí, ó. Uma Carmenera aqui. Rapaz, você sabe que a semana foi abriu uma semana italiano. Qual foi o que ganhou a eleição aí, a votação? italiana. Você sabe que o pessoal é tão sem vergonha, Sica. Tiveram dois que votaram, sabe como é que foi o voto dos caras? A Ah, motivação, o fundamento? Abre o argentino para eu ter a chance de beber o italiano com você. né, isso aí quebra a imparcialidade do voto. Eu acho que tem suspeição, Quebra. tem interesse no julgamento da causa. Não, mas nós vamos falar. Não, se eu te falar, mas ó, uma coisa que a gente vai falar aqui, que, né, que a gente já, pô, já trocando ideia aqui. Eu e Sica, a gente trabalhou igual o cachorro essa semana. Mais cedo ele estava na aula de alemão, eu estava terminando um contrato aqui, a gente tocou uma... Mas assim, a gente foi trocando algumas ideias. Um dos pontos que eu acho que nós vamos falar bastante vai ser a Carmené na Itália. Que eu já tô com a minha ideia aqui da Carmené na Itália contigo aí já, tá? Já tô com essa ideia aqui. Não, cara, uma coisa que eu acho incrível, Mazei, e aí tem todos os seus méritos, cara, porque a sacada sensacional é sua, é como você consegue fazer a correlação com o Talamine, a arbitragem do Pinot Noir, com o Mitidiero, o super toscano e o formalismo valorativo. São sacadas geniais. Então, eu quero aproveitar, já que eu estou com a palavra, fazer uma homenagem a você, cara, porque você é um cara que eu quero aqui abrir meu coração, admiro demais. Você é um cara inteligentíssimo. Eu queria achar alguém do passado com quem eu poderia te comparar. E eu sei que é um cara que você gosta, até você mencionou na live do nosso amigo Mitidiero, o Clóvis Couto Silva. Você é um cara que hoje tem uma importância para o direito brasileiro maior do que a do o Clóvis teve, porque o Clóvis era um civilista que se arriscou no processo. Você é um cara ambidestro, você é aquele cara que bate bem com a direita e com a esquerda. Você Ó, é tô aqui, achando que você tanto tava no bebendo mais processo cedo, quanto hein? no civil. Mas é Não, verdade, é de obrigado. coração. E Não, eu acho que obrigado. esse tema da autotutela é um tema que tem a sua cara, porque é um tema que se você começa, quando você começa a se aprofundar nele, você vê como balançam as estruturas dessa divisão direito e processo. Você começa a rever. Eu estou estudando isso aí Mas, faz uns 4, 5 anos. Algum dia isso aí pode virar uma tese. Eu só não acelero para isso virar uma tese, porque não tem concurso para eu prestar para apresentar a tese. E eu não vou queimar uma pesquisa. Mas vai ter uma hora que, se eu vislumbrar que não tem concurso nenhum para prestar com uma tese dessa, eu vou acabar produzindo um trabalho e pondo na rua para não perder, né? Porque uma hora a coisa envelhece, a pesquisa, você uma hora cansa dela. Eu ainda estou entusiasmado com ela, cada vez mais, aliás. não, essa questão da pesquisa é legal. O Rinaldo está até assistindo a gente aqui. É o trabalho dele Então, o pro Rinaldo nome, né? está escrevendo doutorado sobre isso, ansioso para ver. Ou o Rinaldo vai de vez esgotar o tema e eu escrevo um livro para, quem sabe, acrescentar alguma coisa, ou a gente vai estabelecer um diálogo aí a partir disso e, quem sabe, lá na frente eu consigo contribuir de alguma forma. Fica a minha homenagem para o Rinaldo, de cuja banca de mestrado eu participei. Um cara brilhante aí da nova geração. Não, sim. Mas, ó, você fez uma consideração aqui do Clóvis aqui, mas é por conta da sua generosidade. E eu queria fazer, antes de conversar aqui, que ia ter um gancho para a Carmené, hein? Eu queria, assim, publicamente, te pedir desculpas. Que um dia, sem querer, porque um dia, sem querer, eu fui infeliz numa mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu fui infeliz no que eu escrevi, e aquilo para me magoou tanto, você é um cara tão bacana. Então, assim, publicamente, não foi, eu não quis te magoar, mas eu, pensando, eu fiz uma análise lá, falei, pô, sem querer, eu fui. Então, cara, publicamente eu queria te pedir, não, eu vou te falar. Ah, mas eu também lá publicamente falei, mas esquece, a gente é amigo, a nossa amizade está acima de tudo Sim, isso. mas é aí que eu digo para você, olha como é que isso tem a ver com a Carmené também. É a segunda chance da Carmené, como foi o Chile. Pô, você vê, nossa amizade não se abalou por isso, muito pelo contrário. Eu acho que nós ficamos mais amigos depois desse fato, né?
do que qualquer coisa. Então, assim, cara, olha, então, publicamente aqui dizer o seguinte, que eu tenho admiração por você que não é só profissional. Minha admiração por você extrapola isso. É uma admiração pessoal. Então, quero dizer isso aqui publicamente. Tanto é, cara, que eu guardei, quando você falou de autotutela, eu sou um cara meio sem vergonha. Eu não falo logo a uva, tal, mas quando a gente foi conversando, eu falei, não, cara, tem que ser Carmené. É porque quando você me convidou lá no começo, quando você estava montando a programação, e eu não tinha me ligado que você, pô, ia ter essa sacada sensacional de fazer uma conexão entre a uva e o tema da live. Naquele momento eu falei assim, pô, vou aproveitar para o Mazei, ele vai entrecortando o tema da live com uma puta aula sobre vinho. Você é um cara que entende, pô, pra cacete e todo mundo sabe disso. Então eu te dei uma sugestão lá sobre um tema que eu queria entender e nunca tinha. Já tinha tomado vinho laranja, até te falei, pô, mas me explica aí e tal. Mas, obviamente, a sua escolha foi muito mais acertada, porque eu fui me dando conta como o nosso tema jurídico tem a ver com a uva que você escolheu. Sensacional. Ó, então aqui eu já vou passar a bola para você, já mostrando para o pessoal como é que tem a ver. O Sica, sem dúvida, é um dos juristas dessa geração mais nova, né? Dessa geração mais nova, essa geração que está hoje na ascendente, próximo lá do pico, lá da mais nova, um dos mais talentosos. E veja, e ele está fazendo uma coisa, como foram, olha só, Sica, como é que tem a ver. Eu fiquei segurando isso tudo. Como foram os grandes enólogos franceses que foram para o Chile. Perfeito? Eram enólogos talentosos, de uma geração nova. E o que eles fizeram? Olha como é que eu já vou passar a bola para você. Trabalharam, descobriram, redescobriram uma variedade nova. O que você, como um jurista talentoso, um jurista novo, você está fazendo? Você está redescobrindo um tema que, veja, a Carmené é uma uva clássica, como a autotutela é um tema clássico, mas é um tema que o quê? Sumiu no tempo. Então, assim, ó, imaginando então agora que você é aquele enólogo que está redescobrindo uma variedade, que está redescobrindo a autotutela, eu passo aí a palavra para você já fazer algumas considerações sobre como é que você trabalhou com essa pesquisa, essa ideia, que aí a gente vai, e à medida que a gente vai bebendo, a gente vai brindando, o Moro aqui já colocou, já comparou aqui, ó, você ó, com o Jean-Michel. Heitor Sica é nosso Jean-Michel. Para a gente, à medida que a gente vai bebendo, a gente vai batendo papo, nós vamos ficando mais criativos e a gente vai fazendo as conexões. Mas, Jean-Michel, ou melhor, Heitor Sica, a palavra está contigo aí, você que está, é um das pessoas que está redescobrindo aí a Carmené, redescobrindo a autotutela aqui para a gente aí. Então, deixa eu te contar rapidamente a história. Por que eu acabei parando com esse tema? É engraçado que às vezes a gente escolhe o tema, mas às vezes o tema escolhe a gente. Isso foi um tema que me escolheu. Depois que eu terminei o doutorado, o próximo tema que eu queria estudar era o tema da execução. Eu terminei o doutorado em 2008. Eu defendi em 2009. E era uma época que o tema da execução estava em ebulição, pouco tempo depois da reforma de 2005, da reforma de 2006 e tal. E aí, logo em 2010, eu passei no concurso da USP. E quando você passa no concurso, eu não tinha me ligado que era tão rápido assim, você já tem que apresentar um projeto de pesquisa. Porque você tem ali no regime de trabalho que eu peguei, que não é nem dedicação integral, nem o turno parcial, mas é um regime que chama regime de turno completo. Você pode exercer suas atividades profissionais, eu advogo, mas você não é um professor de turno parcial, de regime, você tem obrigações de publicação, etc., mesmo que você não esteja credenciado, por exemplo, no pós-graduação. Eu tive que apresentar um projeto de pesquisa e eu apresentei sobre execução. Comecei a estudar a execução e comecei a ver como o mundo da execução tinha se transformado. Aquilo que a gente descreve como a execução é uma atividade concreta, de realização concreta. Eu comecei a olhar quanto o juiz exerce de cognição no curso da execução. E isso me instigava, essa ideia de sincretismo, de cognição e execução convivendo. Era esse o tema objeto originalmente da pesquisa. Eu comecei a aprofundar e fui vendo que o mundo da execução, não no Brasil, mas fora, vinha se transformando. A desjudicialização da execução,
uma realidade em Portugal a partir de 2003, mas de maneira mais intensa a partir de 2008, e em outros países que sempre já tinham uma tradição de execução desjudicializada. E eu comecei a entrar no mundo da desjudicialização da execução, me encantei com o sistema português, como muita gente se encantou. Hoje eu sou mais cético, porque eu acho que pegar o agente de execução e trazer para cá, sem o resto que os portugueses fizeram, não acho que adianta muita coisa. Os portugueses criaram lá uma base de dados, até foi meu post essa semana nas redes sociais. Os portugueses têm a base de dados com todos os bens, objeto de registro, imóveis, automóveis, aeronave, ações, cotas. Aí lá é fácil a execução funcionar, porque o agente de execução tem onde buscar os bens. Aqui ele tem esse gargalo, então só o agente de execução não resolve muita coisa. Você troca o problema de lugar. Eu comecei, depois que eu me entusiasmei pelo tema e brochei com o tema, para usar a palavra concreta, eu fui vendo outros fenômenos tipicamente executivos, de realização concreta de direitos, de satisfação de obrigações, sobretudo pecuniárias, que simplesmente não tinham um terceiro que intervinha para exercer poder. Porque você troca o juiz, que é o que exerce o poder executivo no Brasil, na Itália, o ufficiale giudiziario, que é o oficial de justiça, que tem muito mais poder do que o nosso oficial de justiça aqui, que na França é o huissier de justice, que é um ente pertencente ao poder executivo, que em Portugal não é nem do judiciário, nem do executivo, é um privado, que é o agente de execução. Mas sempre, perceba, um terceiro exercendo poder em cima do executado. Ou é o juiz, ou é o oficial de justiça, ou é um ente do poder executivo, ou é um particular, mas sempre um terceiro imparcial agindo, exercendo o poder executivo. Eu falei, a gente tem um outro fenômeno que entre nós é muito utilizado. Qualquer um de nós aqui que for comprar um imóvel com financiamento bancário vai celebrar um contrato de alienação fiduciária em garantia, com base na Lei 9514 de 97, uma lei que está em vigor há 23 anos. E que o banco, se você não pagar, o banco não pede para juiz, não pede para oficial de justiça, não pede para um ente do Poder Executivo, não pede para um particular. Ele simplesmente notifica, dá 15 dias para pagar, não pagou, consolida a propriedade na mão do credor fiduciário e ele manda o imóvel a leilão. E o STJ até aceitou recentemente que haja adjudicação para o próprio credor. Ou seja, ele consolida a propriedade, pega o bem para si próprio e o Estado só entra em cena para emissão na posse, quando você precisa tirar se de necessário. lá. Bom, eu falei, isso aqui é um fenômeno diferente. Uma coisa é você ter uma execução. Aí eu comecei a construir essas ideias, que eu não vi isso construído na doutrina, ainda hoje não vi, talvez o Reinaldo já esteja chegando a essa mesma conclusão. Você tem execuções heterocompositivas, ou seja, tem um terceiro exercendo poder e imperativamente solucionando, e tem execuções autotutelares, em que o próprio credor se satisfaz à custa do credor, ninguém interveio. Então aí você começa a puxar esse fio da meada. Eu comecei pela alienação fiduciária em garantia, que é o fenômeno mais visível, até porque ele é muito utilizado. Você vê a cédula hipotecária, que é o antecedente histórico da alienação fiduciária em garantia. Os dois instrumentos convivem, mas historicamente ele veio antes para servir a mesma finalidade econômica. O banco empresta dinheiro, ele quer recuperar o seu crédito, ele não precisa passar pelo Poder Judiciário ou ninguém que vai exercer poder executivo, ele simplesmente vende o imóvel extrajudicialmente e depois só usa o Estado para emissão da posse, né? O arrematante usa o Estado para isso. E você começa a ver os outros fenômenos, alienação das ações do acionista remisso, o acionista que subscreveu e não integralizou, a alienação da cota comum na construção a preço de custo. Aí você começa a puxar a venda do bem dado em penhor. Você começa a puxar, e é uma quantidade de fenômenos enorme. Aí você vai olhar para a doutrina que olhou para esses fenômenos. Posso fazer uma brincadeira contigo? Vai dar tempo para você tomar um gole? Diga. Olha que massa. Eu sabia que você ia falar isso. Eu assim, já estava aqui já, falei, ele vai... Por quê? Isso é um fato. Eu dei uma palestra lá em Portugal que foi falar sobre a possibilidade de aplicar o sistema de lá aqui. E, basicamente, assim, não com o seu brilhantismo, mas eu fiz essa exposição que você está colocando. E eu lembrando disso aqui, posso fazer a conexão com a Carmené?
Pô, Você estudando execução, você descobriu o quê? Autotutela. autotutela. Os caras procurando a melhor performance da Merlot no Chile, os caras no meio do vinhedo do Merlot. Aí o cara chegou e falou assim, pô, essa aqui, por que essa aqui é diferente dessa? A folha é vermelha, não é? Esses foram os sinais. Matura no tempo diferente, né? Exatamente, não, exatamente. Misturado ali. Não, ela é mais resistente lá ela é mais resistente e ela tem uma maturação mais longa. Mas olha com a sacada. O sujeito, ele foi contratado, o enólogo foi contratado para dar uma qualidade na Merlot. Perfeito? Aí ele chegou lá e falou, pô, tem algo aqui que é mais interessante que a Merlot. O que aconteceu contigo? Você focou na execução. Quando você chegou na execução, você falou assim, peraí, tem algo aqui nesse vinhedo aqui que é mais interessante. Aí você foi para a autotela. Isso aí. E eu vou te falar, isso é legal, sabe por quê? Tem muita gente, e a maioria daqui das pessoas que assistem a gente, sei que você sabe disso, uma maioria não, mas uma parte grande, são pesquisadores, mestrandos, doutorandos. A maioria, eu vou falar por mim, dos grandes temas que eu pesquisei, eu encontrei por acaso. Eu estava estudando uma coisa... É isso aí. O tema encontra a gente. Por isso que eu não me conformo, mas quando você ouve assim, aluno falar difícil encontrar tema. Pô, difícil, cara. A gente tropeça em tema. Você abre uma gaveta, pulam 30 temas na sua cara. Eu queria que meus credores me dessem sossego para eu escrever, pesquisar tudo aquilo que eu queria pesquisar. Pô, é um negócio incrível. Dá para fazer... Eu já ouvi de um colega falar assim, eu não vejo a hora de me aposentar para parar de estudar. Eu falei para ele, eu não vejo a hora de me aposentar para ficar só estudando. Não, deixa eu te falar, não, e é um fato. Mas, pô, então você veja, é aí que eu vou... Então, vou voltar a palavra para você dentro dessa ideia. Olha como é que isso é bacana. Aí, pô, então a gente tinha lá a Carmené, lá em Bordeaux, né? Que a autotutela, se a gente for pensar, a autotutela, a Carmenela de Bordeaux, ela morreu, né? No final do século XIX, né? Veio a Viloxifera, acabou com ela, ok? E ela veio aqui para o Chile, ela se criou e começou a aparecer, ou seja, ela renasceu para o mundo. O que eu estou achando na minha cabeça? E aí, olha como é que isso é bacana. Aquela autotutela que a gente tinha lá atrás, não sei se você concorda comigo, tá, Sica? Que isso é minha perspectiva. A autotutela que a gente tinha lá atrás era a autotutela da força, da porrada. Era autotutela no sentido de quê? De exercer uma posição e era quase uma violência. Isso não existe mais. A autotutela hoje é uma autotutela numa outra posição que é parecido com a Carmené. Quando a Carmené ressurge, não é mais aquela uva do Bordeaux, uma uva lá de baixo. Ela ressurgiu transformada, né? Ressurgiu transformada. Então, eu acho que a autotutela ela ressurge transformada. Não sei Mas se você tem um ponto fundamental aí, porque veja, quando a gente estuda qualquer manual, engraçado, o artigo 1º do Código de Processo Civil português começa dizendo o seguinte: o Estado monopoliza o uso da força, proíbe que as partes se autotutelem e, portanto, obriga que as partes se socorram da jurisdição. Cara, é difícil um manual de processo que não comece enunciando essa ideia. Olha, então a jurisdição, o poder do Estado, etc. Isso foi uma ideia que foi construída numa sociedade mais primitiva, que os bens todos eram bens corpóreos e que para você satisfazer uma pretensão, você tinha que desapossar fisicamente um bem corpóreo de quem te devia alguma prestação, você ia lá e desapossava um bem físico. Quando você pensa em dinheiro depositado em banco, que ele está aí como um bem corpóreo. Quando você pensa em um imóvel, que ele tem o aspecto corpóreo dele, que se traduz no campo da posse, você é civilista, você sabe melhor do que eu, e você tem o aspecto jurídico, que tem um aspecto registral do imóvel, que esse você opera no campo da modificação das situações jurídicas. O que portanto, me leva a crer que essa transformação está justamente nisso. A autotutela ela foi vedada, tanto que você tem o crime de exercício arbitrário das próprias razões, que é um crime contra a administração da justiça. Mas, que ela diz, ó, se você exercer esse exercício, né, você tiver um
arbitrário das próprias razões, a pena é tanto, porque você violou o monopólio da jurisdição. E se usar a violência, é um pouco a mais. O próprio Código Penal demonizaria uma autotutela não violenta. É tudo fruto dessa construção. Quando você começa a ver inconscientemente, o legislador ele vem instituindo esse tipo de mecanismo. Não é só no Brasil, não. Então, você falou dos Carmenères italianos, que eu absolutamente desconhecia. Os italianos têm, eles remodelaram a garantia real do penhor para reinstituir, porque isso já esteve no sistema jurídico italiano, um pacto marciano, que vem de longuíssima memória, desde o direito romano, que é a autotutela. O credor pignoratício não recebeu o valor da dívida garantida pelo penhor, ele vai lá, pega a coisa que já está na posse dele, e, portanto, você, numa situação como essa, essa é a inteligência da autotutela. A autotutela é bonita na medida em que você consiga construí-la sem que você tenha que ir para o judiciário para pedir alguma medida de desapossamento de bem corpóreo. O penhor é lindo, porque você já está com o bem em poder do credor pignoratício. Então, mesmo na Itália, essa reforma legislativa é de 2018. Eu comprei todos os livros lá quando eu estava lá, fiquei um mês estudando isso lá em Roma, comprei todos os livros sobre a mudança das normas, sobre as garantias reais, sobretudo sobre o penhor e tal, instituindo isso. Então, a gente vê um movimento de desjudicialização que se manifesta em várias frentes. A jurisdição voluntária vem sendo comida pelas beiradas, você tem um movimento hoje inspirado no sistema português de desjudicialização da execução. Saiu um livro recente aí, coordenado pela colega Flávia Ribeiro, pelo Elias Marques. Trabalho muito bom livro. Interessantes. A Marina, minha patroa, publicou um belíssimo trabalho lá, baseado na dissertação de mestrado dela sobre procedimento pré-executivo e tal. E é um movimento inexorável. Aí vamos olhar para a autotutela, que a gente tem alguns poucos casos espalhados, isso aí ninguém duvida. Execução extrajudicial de contrato de alienação fiduciária em garantia, a cédula hipotecária, que é pouco utilizada, mas ainda está na lei. Esses dois instrumentos estão lá no STF, afetados para julgamento em repercussão geral, embora o STF, ao longo do tempo, tenha dito várias vezes que eles são constitucionais. Os dois estão pendentes ainda de julgamento em sede de repercussão geral, mas eu acho que fatalmente o Supremo não julgaria isso inconstitucional, derrubaria todo o sistema de crédito imobiliário do Brasil, então eles não vão ser inconsequentes a esse ponto, mesmo modulando, acho que isso não seria minimamente razoável, e todos esses outros exemplos. E a minha dúvida a essa altura, Mazei, é onde a gente pode ir com isso. A gente não tem Posso falar um negócio legal? Que o Marco fez, ele deu uma puxada aqui, um caso que eu trabalho. Você sabe que quando eu te interrompo aqui, não é para te interromper seu raciocínio, não. É para você beber. Senão você não bebe. Você vai falando que você não bebe. Não, eu sou apaixonado pelo tema, então... Não, não. Rapaz, eu sei como é que é. Olha só como é que isso é legal. O nosso código, ele não permite, o nosso Código Civil não permite, né? Essa hipótese, o credor pignoratício, o anticrédito, o hipotecário ficar com bem. Então, Léo tá rindo aqui, eu fiz a mesma coisa com o Léo. O Léo tava falando, eu falei, não, deixa eu interromper, Léo, tom no Taná. O Taná é mais forte. Léo chegou no fim, tava todo vermelho. Olha o William entrando aí, ó. O William foi Merlot. Aí, olha só que bacana, o Marco fez uma observação. Então, o que o nosso código permite? Cara, eu acho, essa é a bola que você rolou para mim. Olha a incoerência. O código, ele não permite que eu fique com bem. Okay? O credor hipotecário ou o anticrédito não permite. Mas ele permite que o fulano me dê o bem em garantia. Perfeito? Perfeito. E ele me permite que o bem em garantia ele me dê em dação em pagamento. Mas com ato voluntário do devedor, né? Não, mas ele depois pode te dar em dação em pagamento. Beleza. Aí só que surge uma figura nova, top, o negócio jurídico processual. Aí no negócio jurídico processual, você pega essa garantia e você cria uma regra para expropriação. Uhum. Aí pode. Aí você fala, peraí, me explica qual o limite que tem isso aqui. Então quer dizer que eu posso, então, criar uma regra de expropriação. Então você pode criar uma regra de expropriação em tese até
se você for pensar, extremamente aguda, abrindo mão das garantias que você tem lá. Não, mas você não tem autotutela. Então, veja como é que o sistema... Mas é tudo a ver com o negócio jurídico processual, porque eu estou imaginando, você tem um campo de autotutela regulado pela lei. Hipóteses como execução de alienação fiduciária em garantia, você tem várias hipóteses que eu já mencionei aqui em que a lei prevê. Agora, como é que você poderia criar isso contratualmente? Estamos no campo da autonomia privada. Então, seria surfar a mesma onda do negócio processual. Mas você ter autotutela legal, ter autotutela convencional. Qual o limite para isso? Uma das minhas grandes indagações é limites para uma autotutela convencional, criada contratualmente. Então, perfeito. Estabeleça um procedimento para o exercício do poder de autotutela, um procedimento que vincula o credor, que ele é obrigado a respeitar, assim como na alienação fiduciária em garantia, tem que dar os 15 dias para o devedor fiduciário purgar a mora. Então, você tem uma ideia de eficácia horizontal de direitos fundamentais, de devido processo legal nas relações privadas. Aí eu faço uma homenagem aqui ao nosso querido Fred Didier, a ideia de processo aplicada a esse tipo de relação, né, por meio do qual um sujeito exerce poder em relação ao outro. E, portanto, daria para chamar isso aí de um processo de execução extrajudicial autotutelar. Rapaz, então vou te retribuir com uma dica boa. Que eu falei isso lá no grupo do Fred. O Cabral estava até presente lá. Olha como é que isso é top que eu vou falar, hein? Isso aqui é só para amigo, hein? Eu tô falando só para você isso. Não, você já falou lá também, então não é só para mim. Não, o que eu vou falar agora é só para você. O que eu vou falar agora é só para você. Olha só como é que isso é top. Eu não tenho uma técnica da alienação fiduciária que é admitida. Uhum. Ela é admitida, não é? Perfeito. Que, aliás, é uma criação dos civilistas. Essa ideia de propriedade resolúvel é você travestir um direito subjetivo, um direito a uma prestação de um direito potestativo. Essa é a grande sacada. É você converter o direito subjetivo, o direito a uma prestação, no direito potestativo, em que há um poder de uma parte, um poder formativo e sujeição da outra. Essa é a sacada da autotutela. Mas ouve essa aqui, que essa aqui é top, hein? Essa aqui é faixa preta, hein? Olha o jump of the cat. Olha, eu tenho a técnica aqui. Essa técnica, ela é extrajudicial, mas ela está admitida. Está aqui. Eu posso importar essa técnica para o meu negócio jurídico processual, para esse caso aqui. Será que ele não me dá um limite? Olha como é que eu estou falando a mesma coisa que você. Olha, lá na alienação fiduciária, ele tem um prazo para poder se defender, ele pode apresentar essa defesa. Por que eu não posso importar para essa regra do Código Civil aqui? Ela diz que é uma vedação porque, a priori, ela está partindo da premissa que a cláusula é seca. Mas se eu tenho todas as garantias de lá, por que eu não posso trazer essas garantias para cá? E isso é legal, por quê? O que eu estou sustentando? Eu tenho até um texto, um ensaio. Eu posso até te mandar depois, que eu publiquei uma obra lá do Araquém e do Bruce, que era uma palestra. Você me mandou. Puta, eu te mandei. É um texto simples. O que eu estou falando? Ideia. É isso que eu não consigo fazer. Para publicar um negócio, eu fico burilando demais. Às vezes eu me canso da ideia antes de eu publicar. Um erro meu como pesquisador. Eu devia ser menos chato comigo mesmo e mais generoso de jogar uma ideia, mesmo que ela não esteja suficientemente clara e tal. Eu erro. Mas na nossa terapia aqui, foi o primeiro texto na minha vida que eu fiz assim. Tá? Porque também, se eu passasse mais um dia, eu não fazia, não. Porque aquilo era uma palestra, cara. Era um papel de 3 páginas que era uma palestra. Mas o Gilberto me pediu tanto que eu transformei aquilo ali em 2 dias num ensaio. Tanto que eu não cito ninguém. Mas, enfim, até assim, uma coisa que eu nunca fiz. Mas o que eu coloco ali? Esse transporte, essas ideias, quando você identifica grupos, e nesses grupos você tem identidade de direito material, que é esse caso, cara. Você tem identificações de direito material, os transportes são muito mais simples. Porque fica incoerente você falar assim, tudo bem. Por que eu não posso fazer isso na hipoteca se eu faço de uma forma mais grave na alienação fiduciária? E aí, é legal... Sabe qual é o obstáculo que você vê na doutrina para esse tipo de transporte?
Porque a doutrina está meio presa às categorias dogmáticas de direito subjetivo, direito potestativo, direito à Perfeito. apresentação, direito à modificação de uma situação jurídica. Então, isso foram categorias dogmáticas criadas com base num determinado contexto do processo. Do processo. Eu vejo os civilistas definindo, aliás, não é uma categoria somente do direito civil, mas os civilistas desenvolveram outras áreas do direito e se apropriaram delas. Essa dicotomia direito subjetivo, direito potestativo. Mas ela é baseada na realidade do processo que existia ao tempo que essas categorias foram criadas. E quando a gente se mantém preso a elas, essas categorias, a meu ver, elas aprisionam. Então, eu pego um trabalho que eu gosto muito, até por ser o contraponto, que é um trabalho de um cara que escreve bastante, mas ele é um cara muito tímido, muito introspectivo, que é o Eduardo Yoshikawa. Sim, eu conheço. Conheço o trabalho dele, né? Doutorado lá na faculdade. Na Tem uma USP. publicação profícua, ele publica artigos com alguma frequência, um cara estudioso, um cara com sacadas interessantes, pega temas interessantes. Ele escreveu um mestrado sobre execução extrajudicial, um trabalho que está publicado pela Atlas 2007, 2008, talvez, sei lá, menos até. E ele separa, ele fala uma coisa é execução para satisfação de uma obrigação pecuniária, outra coisa é exercício de direito potestativo. Então ele joga fora do campo da execução o direito de retenção, a exceção de contrato não cumprido, direito de greve. Ele lista um sem número de hipóteses que ele fala. Isso é direito potestativo. Direito potestativo é uma coisa, execução é outra. Execução é fundada em direito subjetivo, direito prestacional, então são coisas diferentes. Cara, vou dar uma dica de livro que eu achei por acaso, que eu não conhecia, foi fazendo busca na internet. Até, não sei se tem alguém, colega aí do Rio, que conhece, para deixar minha homenagem à autora. Raquel Bellini Salles. Autotutela nas relações contratuais. Um livro agora de 2019. Ela é mestre e doutora em civil pela UERJ. Ela fala... Vou ver o Schreiber que é, então. Não conheço. Não. Ela fala com absoluta tranquilidade. Autotutela contratual, uma coisa só. Aí tem a autotutela conservativa. Olha o diálogo com o processo. Autotutela conservativa, que é, por exemplo, a exceção de contrato não cumprido. É para uma parte conservar, segurar para o exercício futuro. Aí ela fala da autotutela, que para nós processualistas seria constitutiva. É a cláusula resolutiva expressa. Eu modifico a situação jurídica pelo simples ato unilateral. E depois ela fala que talvez seja o campo mais que precisa mais de desenvolvimento, que é a autotutela satisfativa. O Girolamo Bongiorno tem um trabalho da década de 80 na Itália chamada L'autotutela executiva. Tem outro trabalho, já que os colegas aqui, o Rinaldo já deve ter visto, Lina Bigliazzi Geri, um trabalho de 71, Profili Sistematici della Autotutela Privata, em que está tudo lá, autotutela. Deixa eu te falar, em 71... Ativo, subjetivo... Ó, em 71, a Carmené estava extinta. Mas que tá, na Itália os caras estavam descobrindo antes da gente, Mazei. Não, calma. Aí que eu vou falar agora para você ficar de bobeira. Ela estava extinta em tese. Porque lá, você sabe como é? Porque lá os caras já estavam plantando, os italianos. Olha que maluquice, cara. Italiano, assim, você Sica, o Mazei, eu tenho meu lado italiano, você também. Aí o cara sabia o seguinte, que aquela uva era uma uva francesa. Mas ele não sabia o que era. Aí ele falou, vou deixar aqui. Ele só sabia que era diferente das outras que ele tinha lá. Eu até anotei isso aqui em algum lugar, que foi um negócio assim, que quando tem isso aqui... Ah, achei aqui. Olha que engraçado. Você sabe como é que eles chamavam ela na década de 70? Cabernet Vecchio. Porque eles sabiam que era alguma coisa lá de trás. Eu não quero saber o que é, não. Eu vou usar isso aqui. Aí isso aqui que os filhos começaram a chamar essa uva? Bordeaux. Ó, eu não sei o que é, mas os caras já começaram a produzir sabendo que era algo importante, algo interessante. É justamente dessa época que surge
a produção que virou denominação de origem controlada lá no Vêneto, não? Você me mandou. Não. Meu irmão morou um tempão em Vicenza, ali do lado Não. do lugar onde você apontou ali pra gente que tinha um cultivo da Carmené. Não, em 1973 se identifica Carmené lá. Mas, assim, historicamente falando, lá tem gente que fala que é 73 e tal, mas, assim, os registros, por isso que tem a ver com essa nossa discussão aqui, os registros, mesmo sabe quanto que é? E quando é seu concurso? Você vai ficar chocado agora. Meu concurso porque eu escrevi sobre execução, no fim eu fiz um recorte. Não, quero saber quanto que é seu concurso da UF. Seu concurso da UF. Por de ingresso, é 2010. 2010. Você está preparado psicologicamente? É 2010 que os caras estavam... 2009, os caras reconhecem, começa 2010, que cria uma DOC, que é a Coliberite. Então, bicho, você está em cima do... Então, você entra no ingresso lá, na época... Rapaz, quando eu vi isso aqui, eu falei assim, cara, isso é muita coincidência. Porque eu sabia que você tinha entrado no concurso, mais ou menos, que era 2009, 2010. Aí eu falei, cara, eu não vou nem perguntar isso para ele antes. Então, a DOC mesmo, esse vinho que eu tenho aqui agora, olha que legal. Ele é de 2006. Ele não tem o registro. Porque leva tempo até os caras conseguirem a certificação, né? Só que em 73 os caras já estavam discutindo isso. E isso é legal, e a gente está falando, e essa relação com o direito civil, vou pegar um gancho no livro aí da colega, vou adquirir o livro, ótimo você ter... Baita de um trabalho. Ela fez a sistematização, isso acontece com a gente, né? A gente está pensando no negócio, Irmãos Wright e Santos Dumont. Aí a gente está, no caso do Irmãos Wright e Santos Dumont, tem a bola dividida. Nesse caso, não tem. Eu estava pensando exatamente o que ela estava pensando. Autotutela conservativa, autotutela constitutiva, autotutela executiva, ela chamou de satisfativa. E ela foi lá e fez primeiro. Agora esse livro em 2019. Eu tenho que ir além. Sabe com quem que eu senti isso? Com o nosso amigo Daniel Neves. Eu estava escrevendo sobre preclusão no meu mestrado, ele defendeu o mestrado um pouco antes. Eu queria dizer que a preclusão pró-judicato, de acordo com o conceito de redente, não tinha nada a ver com o que a doutrina brasileira dizia. Eu defendi o mestrado em 2005, em 2002, ele defendeu o mestrado dizendo exatamente isso. Eu fiquei puto, falei, puta ideia que eu já estava tendo aqui, o cara defendeu primeiro, eu tive que ir além. Não, posso te contar agora? Me obrigou a ir além agora. Posso contar uma que foi sensacional? Robertinho de Recife, lá da BDPRO, defendeu o doutorado agora. E, poxa, eu acabei não publicando também, um erro meu, que entra no seu erro, de você falar que foi eu não publiquei o meu doutorado, que era, né, o embargo de declaração como recurso de saneamento, que, na verdade, é muito mais ligado à motivação, o meu trabalho, à motivação, do que como embargo de declaração, propriamente dito. Com função constitucional, enfim. Então, eu mostro a posição dos embargos de declaração, que ele encaixa. E, fazendo aqui até uma homenagem. Tucci, seu grande, né, meu mestre, meu amigo, mas seu grande mestre, embora ele não considere como recurso, né, em muitos pontos a gente é coincidente de ideias, mas eu vou mostrando coisas sobre embargo de declaração, enfim, tal, e muito do que eu escrevi entrou no CPC. Então, minha tese ficou sem sentido. Virou um livro comercial, ok? Mas alguns pedaços, alguns trechos da tese ainda ficaram, que são da tese. Robertinho defendendo agora. Aí ele me liga e falou bem assim, rapaz, eu não sei se eu fico feliz ou triste. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou bem assim, rapaz, feliz porque eu achei um cara que pensava a mesma coisa que eu pensava. Mas eu tô triste porque eu achei que eu pensei isso primeiro. É isso. Foi o sentimento que eu tive com o Daniel Neves, foi o sentimento que eu tive com a Raquel Salles. A gente passa por isso. É muita gente pensando, é bom que seja assim, porque isso vai te desafiar e ir além, cara. Você vai ter que ir além. Não, mas aí foi isso que eu falei. Eu falei, Robertinho, mas isso aqui eu pensei aqui e começamos a conversar. Eu sei que ele foi além do que eu escrevi. Então isso é muito legal. Porque o conhecimento se constrói coletivamente. A gente colocando um tijolinho a mais,
com base naquilo que os que vieram antes da gente, sem desmerecer os que vieram antes da gente, mas a gente ali dá um passo além, partindo do resultado que o colega que chegou antes da gente tinha alcançado, né? Essa é a verdade. Não, tanto que um assunto que eu e o Daniel conversamos muito, e foi muito bonito, foi assim, emocionante, que, fazendo um resumo daquela live lá, que foi muito legal, tal. Caso Alberto estava com a gente, né? Caso Alberto estava com a gente, sacaneou Zanetti a live toda, ele ficava me cutucando aqui para sacanear a Zanetti. Mas veja, Caso Alberto foi uma pessoa que sempre reconheceu o instrumentalismo. Sempre reconheceu o instrumentalismo. Ele nunca falou mal, eu nunca vi ele falar mal do instrumentalismo. E digo mais, se não fosse o instrumentalismo, com certeza absoluta, não teria tese o Caso Alberto. E o Daniel... Porque o Carlos Alberto, vocês sabem que ele, de direito, ele era orientado pelo Zé Rogério Tucci. De fato, ele foi orientado pelo professor Dinamarco. Uma época em que o Zé Rogério era novo, estava há pouco tempo em departamento, acontece isso às vezes. O professor mais velho pede para o professor mais novo acomodar um orientando que ele não vai dar conta de admitir naquele momento. E o Carlos Alberto, o trabalho dele é um primor. Eu fiquei, aproveitando aqui, fazendo a conexão com a live passada, quando estudei esse trabalho, estudei ainda numa versão anterior. É um trabalho encantador, é um trabalho lindo. E como você disse, em nenhum momento eu vi, embora ele tivesse ideias ali, que ele tivesse renegando a casa em que ele defendeu aquele trabalho. Muito pelo contrário. Ele dialogou com a casa da qual ele saiu naquele momento como doutorando e criou a sua própria escola. Isso que é bonito. Não, e mais legal... Constrói coletivamente, essa é a verdade. Não, e mais legal, Heitor, nisso, que ele passou isso para a escola, a Angélica falou aqui, que o Daniel já avançar, não no sentido de avançar de ser mais moderno, mas assim, ele colocou mais tijolos no que o Zanetti, né, o Daniel, mas assim, eu estou falando do Daniel especificamente, porque está lá no Colaboração, ele coloca mais tijolos sem desmerecer. Então, isso foi tão bonito assim, na live, o Daniel falando assim, olha, tudo que a gente falou aqui, se não tivesse instrumentalismo, se não tivesse o professor, a gente não estava falando sobre isso. E que é a beleza, então, o terceiro ato dessa história é que eu sou orientador do Otávio Mota, discípulo do Daniel. Porra! A Angélica está assistindo aulas ali conosco no doutorado, no mestrado da USP, como aluna especial, é candidatíssima a se tornar uma doutoranda nossa. E é assim, cara, a academia, se ela ficar fechada, olhando para o seu umbigo, sem olhar para o lado, sem valorizar o que foi produzido pelas outras escolas, ela está fadada ao fracasso. O conhecimento não se produz assim. É exatamente isso que você falou. Aí eu vou pegar um gancho aqui agora top, hein? Mas Otávio, Ronaldo, Angélica, o pessoal que está lá, o próprio pessoal que está lá, Sérgio, Luiz. Cara, essa galera do Sul é top. Agora eu vou te puxar aqui uma espetacular, hein? Ó a bola que eu vou rolar para você aqui agora, hein? O que aconteceu, então? Eu vou fazer aqui, você vai pensar na autotela. Lá atrás, então, Bordeaux era uma uva menor. E eu escrevi, e muito que eu estou falando aqui, gente, que a gente está conversando, está lá no Telegram, no Direito e Vinho. Que a gente faz a gente bate uma bola, né, antes sobre o que a gente vai conversar. Então, a Carmené, que tem um corte bordalês. Quais são as uvas do corte bordalês? A Cabernet Sauvignon, a Merlot. Né? Elas, margem esquerda, Cabernet Sauvignon, lá do Rio de Janeiro, margem direita, Merlot. E a Merlot também um pouquinho na margem de cá, combinando com a Cabernet, mas essas são as protagonistas. Eu brinco que eu falo que a Cabernet Franc é a Dedé Santana, é a grande Otelo das duas. É a escada das duas ali, ela fica ali, mas ela tem um prestígio. Pô, Dedé Santana, eu sou fã de Dedé Santana. Sou fã de Grande Otelo, é a Cabernet Franc. Aí você vê um bloco ali que era Malbec, Petit Verdot e Carmené, que eram as uvas de correção, eram as uvas menores. Era aquelas coisas meio de correção. A Petit Verdot mais para dar potência, a Malbec mais para escurecer, a Petit Verdot também às vezes para escurecer, e a Carmené para arredondar e para dar força onde a Merlot não dava, mas era isso. Aí vem a loucura. Qual que é a loucura que acontece?
descobre a Carmené. Olha o gancho que eu vou te dar, hein? A minha generosidade. Olha o gancho que eu vou te dar para você encaixar sua. Vem aqui para. Quando vem para o Chile, e é óbvio, explode aquilo ali, a Carmené está aqui. O que é natural? Que é o que as pessoas estão fazendo, como ocorre nesse trabalho, você, Rinaldo e tal, olhar a autotutela como protagonista. E aí, o que aconteceu no Chile, de 96, numa sequência, o pau quebrando, vinhos com Carmené, vinho 100% Carmené, vinho 100% Carmené, tal. Tem vinhos maravilhosos, 100% Carmené. Daniel Colnago, que está aqui, está bebendo um hoje, que para mim é a minha paixão. É o Purple Angel. Ele de sacanagem mandou para mim assim mais cedo. Esse vinho é bom. Na minha educação, quase que eu falei outra coisa, mas enfim, quase, mas é maravilhoso. Em caráter privado você falou, você não vai... Em caráter privado eu falei exatamente isso. Mas é impublicável. Veja, agora o que aconteceu? Olha a bola que eu vou rolar para você, que eu já estou vendo isso. O que todo mundo se tocou que aconteceu na Itália, foi para lá. Italiano é bom de quê? Conjugar uva. Também aconteceu a mesma coisa. Carmené, que na Itália começaram a fazer o quê? Varietais. O que o italiano agora já está se tocando? Opa! Isso é uma grande uva para quê? Fazer combinações. Uhum. Essa é uma uva que faz parte de um sistema. Aí lá no Chile, sabe o que está acontecendo, Sica? Coisas inimagináveis no século XIX, que era combinar. Porque a Carmené vivia restrita como autotutela no mundo. Ela vivia tutela nas uvas de Bordeaux. Sabe o que os caras do Chile estão fazendo agora, de tempos para cá, 2000, misturando com Chirá. Chirá é uma uva lá do Rhône, lá da PQP de Bordeaux. Pô, isso não existia, cara. Isso no século XIX nunca existiu. Então eles falaram assim, a Carmené, ela pertence a um cartel de uvas de variedades que se eu conjugar, eu tenho um resultado melhor. O que está acontecendo na Itália? Os caras fizeram a varietal. Eles estão um pouquinho mais atrasados nisso que o Chile. Mas começaram a conjugar a Carmené, não como ela principal, mas ela faz parte de quê? De um cardápio. Aí eu vou fazer, depois disso eu vou te fazer a pergunta. Será que o futuro, nesse panorama que a gente está de justiça multiportas, o futuro da autotutela não é de um protagonismo absoluto, mas de ser uma grande figura nesse mundo da justiça multiportas? Cara, baita analogia. Acho que é por aí. Não dá para a gente imaginar que a autotutela vai resolver tudo, mas ela pode cumprir um papel mais relevante do que ela faz hoje. Na verdade, como eu enxergo aí, a gente teria que começar a pensar em reformas legislativas ou apostar na autotutela convencional. Na autotutela convencional, a gente vai ter o mesmo problema dos negócios jurídicos processuais. Vou contar uma história para vocês. Acho que você já ouviu essa história, eu contar. Eu lá no pós-graduação da USP, eu tenho hoje 2 linhas de pesquisa, processo comparado e processo e multidisciplinaridade, que a ideia é discutir processo dialogando com outras áreas. Então, já tivemos lá diálogos entre processo civil e processo penal, vamos ter em breve processo civil e processo trabalho. Esse semestre tivemos processo e teoria dos jogos, que é diálogo do processo com a matemática e com a economia, enfim, abre um leque ali enorme. Mas teve um semestre que eu e o Flávio Archel, que é hoje meu grande parceiro lá no pós da USP, a quem eu rendo minhas homenagens, quanto mais eu convivo com o cara, mais eu admiro, um cara absolutamente fantástico. Sou fã dele. Na física e na jurídica. E a gente fez um crédito no pós semestral, que era processo e contratos. Eu, Flávio Archel, departamento de processo. Paula Fordione e Rodrigo Brolha Mendes, departamento de direito comercial. E aí a gente fazia uma jam session, os 4 professores em sala de aula toda semana. E a gente fazia ali, pegava um tema e começava a discutir e tal. Um tema óbvio, foi natural, negócio jurídico processual. Eu e o Flávio apresentamos o tema do negócio processual para os comercialistas, que não conheciam, e aí passamos a bola para os comercialistas. A gente apresentou o negócio processual todo comedidos. Olha, o negócio processual prévio incidental. O prévio, tal como a cláusula compromissória arbitral, tende a render melhor do que o negócio incidental. Porque a hora que o pau já quebrou,
as partes não vão ter a serenidade de fazer um negócio incidental. Na hora que o pau já quebrou, as partes não vão ter a serenidade de celebrar um compromisso arbitral. Cláusula compromissória e negócio prévio, as partes celebram em tempos de paz e tal. Então, é um negócio que pode render. A gente mostrou várias aplicações concretas no campo societário, no campo contratual, enfim. Passamos a bola para os comercialistas. A Paula Furgione estuda análise econômica do direito há muito tempo. Eu fui assistente dela em 2004, na cadeira de comercial, quando estava no mestrado. Eu estudava muito. Desde lá eu estudo análise econômica do direito e tal. E ela vem assim, olha, vocês estão viajando. Vocês estão... ela usou até expressões mais duras. mais agressivas. Ela falou assim, vocês estão vivendo num mundo de ursinhos carinhosos em volta da fogueira, com arco-íris. Porque negociar custa. Aí Coase e Williamson dizem que isso é custo de transação. As partes não vão se matar para, na hora de celebrar um contrato, redigir cláusulas para negócios processuais. Aí vem o Rodrigo Brolha Mendes falando assim, olha, cláusula compromissória, cláusula de eleição de foro são midnight clauses, são as cláusulas da meia-noite que a gente celebra quando ninguém jamais está com saco de negociar o contrato e tá todo mundo querendo fechar o negócio, então a gente pega ali modelos prontos e copia e cola. Cláusulas compromissórias, cláusulas de eleição de foro e cláusulas processuais em geral, que pactuam negócios processuais em geral, são boilerplates. Eu confio, acredito na autotutela convencional se a gente criar padrões, se a gente criar boilerplates, se a gente criar standards para esses contratos. Aí elas podem funcionar se os bancos, até com base, por exemplo, numa resolução do Bacen, começarem a implantar esse tipo de disposição, sempre com o risco do judiciário fazer o controle disso, e eu acho que é inevitável que a autotutela tenha controle, ou seja, quais são os limites da autotutela? Um procedimento realizado de forma prevista em lei ou no contrato, ou seja, um devido processo legal extrajudicial, desapossamento de bem corpóreo precisa do judiciário, e controle judicial efetivo, controle judicial adequado. O que me levaria à constatação, Mazei, que ela não vai resolver tudo mesmo, ela vai ficar como uma portinha ali que vai facilitar a recuperação de crédito por instituição financeira. Isso é ruim? É ruim se você pensar numa perspectiva só do direito do correntista, do mutuário. Numa perspectiva macroeconômica, é ótimo que o banco tenha mais segurança para dar dinheiro emprestado para as pessoas, porque o banco vai se sentir mais seguro. Não, mas eu concordo. O crédito, numa análise macroeconômica, é isso. Ou seja, se a gente começar a trabalhar isso e se a reforma legislativa ampliando a autotutela vier, mais segurança jurídica para isso. Essa portinha que hoje é pequena, ela vai aumentando. Hoje, a Carmenera entra lá compondo 20% numa assemblagem ali, ele dá para aumentar pegando 50-50. Mas, Sica, você sabe que tem um caso, esse caso é um caso muito legal, e eu conto esse caso, sim, que o Cabral é testemunha. Eu estive em São Paulo, encontrei com o Cabral, a gente tomou um café, tipo aqueles 5h30 da manhã em Congonhas. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. 5h30 da manhã em Congonhas, que deu uma balançada no som, 5h30 da manhã em Congonhas. Cheguei lá, ele também estava lá. Eu estava indo para uma reunião, é sensacional esse caso para mim. A Paula Paraguaçu aqui está aqui, ela é minha mestranda, ela já ouviu essa história. Eu fui negociar cláusula de eleição. Eu tenho um contrato que ele tem 5 cláusulas de eleição. Dependendo do assunto, é um foro diferente. Não, e ele não, né, cláusulas de eleição variadas, porque, por exemplo, ela sabe dessa história. Tem uma questão, por exemplo, que ela é técnica, precisa ser resolvida rápida, ela tem arbitragem, e em determinado local já está tudo pronto. Aumentou o custo de transação, Mazei. Não, sim. Quando você não cobrou de honorário aí, a sua passagem para Congonhas, isso é custo de transação. Sim, mas aumentou o custo de transação, isso que eu estou falando. Mas se você antever que se você aumentar o custo de transação, o seu custo lá na frente para recuperação do crédito aumenta. Sim, não. Cai muito. Não, vale a pena assumir o custo. Não, e o que aconteceu? Eu hoje, nós temos, meu sócio está aqui, meu sócio sabe disso.
Nós temos 4 ou 5 clientes pela paz que esse contrato deu para ele. É isso aí. Você começou a replicar isso aí em outros contratos, virou um boilerplate, cara. Virou... Não, e para ele... Não, e ele, quando ele negociava com o cara, ele já falava, peraí, então o contrato ele tem uma complexidade de situações. Por exemplo, onde nós vamos fazer a perícia? Então, a cláusula de eleição em tal lugar. Uhum. Aí era engraçado que tinha esse caso. O Cabral vai lembrar bem disso. Aí, ó, Bruno está aqui, ó, meu sócio é o Bruno de Pinha. Ele lembra disso. As partes não concordavam. Bruno está aqui, participou da negociação. Os advogados empurraram goela abaixo das partes. Não, eles não concordavam que o foro, digamos assim, o foro preferencial, o foro intuitivo, ninguém considerava aquele foro como um foro seguro. Achava que o judiciário ali tinha problema. Uhum. Aí eles colocamos um foro no outro lugar. E é muito engraçado. A justificativa, e eu falei isso nas últimas jornadas, ninguém preenche a cláusula de eleição. Eu, a partir dessa experiência, isso foi em 2012, 2013, eu preencho todas as minhas cláusulas de eleição, explicando por que nós as elegemos. Aí esse caso, que tem uma cláusula de eleição que não tem nada a ver, aí você olha, as partes não se sentem... Esse é o rascunho, não foi a redação final, mas eu me lembro que eu voltei da reunião, eu lia isso no aeroporto, eu dava gargalhada. A ata de reunião. As partes não se sentem confortáveis com o foro de tal lugar. Arrumar uma solução. Cara, isso é sensacional. Sensacional. Isso é sensacional. Agora, mas aí, só dividir uma outra preocupação que eu tenho com você, cara. Autotutela. Eu não sei se eu estou exagerando. Ó, deixa eu te falar, nós tá temos aqui, eu tô olhando aqui, 3 minutos. Tá. Senta o pau aí. Vou falar uma última coisa, assim, para fechar meu raciocínio. Autotutela, tudo se passa fora do judiciário, certo? Você é a ideia de que uma parte do conflito se satisfaça à custa da outra sem passar pelo judiciário. Esse fenômeno, a meu ver, é jurídico, regulado por normas jurídicas. Isso dá um novo impulso para uma ideia dualista do ordenamento, de que a norma está na lei e de que ela é interpretada e aplicada pelo Poder Judiciário, mas a norma pré-existe a decisão judicial. Talvez, quando a gente começa a olhar para os fenômenos da autotutela, a ideia de que não existe norma na lei, existe texto legal, que é ponto de partida. Perfeito. O juiz interpreta e aplica, e que a norma se realiza na sentença judicial. Portanto, é uma norma só fruto do intérprete autêntico, que é o juiz. Isso se desconstrói. O Carnelucci chegava ao extremo de dizer assim, se as partes cumprirem espontaneamente as suas obrigações no plano extrajudicial, isso não é fenômeno do direito, isso é o amor. E Carnelucci é quase Carmenera, hein? É isso aí. Ou seja, a gente pode repensar até o que é direito, cara. A autotutela, não sei se é porque eu tomei a garrafa de vinho inteiro sozinha, mas a autotutela nos faz repensar o que é direito. Igualmente. É o meu professor. Rapaz, deixa eu te falar, mas é isso, Heitor, e eu vou... Tem 1 minuto e 40 aqui, eu vou passar a palavra para você para terminar, mas isso é muito legal. Uma das coisas mais legais aqui do Direito e Vinho, que a gente consegue conversar, eu acho que são amigos, são pessoas, e são todos pesquisadores de alto padrão, que a gente conversa com uma liberdade muito maior, com uma franqueza que normalmente em outras oportunidades a gente não tem. O Léo está aqui, a gente conversou desse jeito que a gente está conversando aqui. E aí isso é muito bacana. E eu faço essa ligação com o mundo do vinho. O vinho, cara, ele é um processo o tempo inteiro em mutação, cara. O cara que entende... É um alimento, é uma coisa viva. É isso aí. Isso, cara. É um trabalho imenso para para uma coisa que vai aparecer no fim, às vezes uma coisa sutil, mas ele precisa do detalhe, ele precisa do ponto. E ele precisa, acima de tudo, que você está demonstrando, vou te passar aqui com 30 segundos e te agradecendo, com paixão. É isso aí. Não existe vinho sem paixão. Obrigado, irmão. Você termina aí com 20 segundos. Não, 20 segundos é só te agradecer, mas aí, porra, eu queria fazer isso aqui toda semana, me chama. É que você precisa dar uma revezada, senão vai ficar um negócio chato, só nós dois.
mas me chama outras vezes. É sensacional. O seu projeto é incrível. Parabéns, cara. Só tenho Valeu, irmão. Ó, Valeu. um abraço. Pô, e tô feliz pra cacete, ó. Valeu Pô, também, cara. Foi sensacional. Obrigado, Mazei. ó, brinde final. Brinde. Valeu. Aí, ó, tem uns segundos ainda. Não acabou.